Ofideke duke teke tokata. Okiteke duke sike tekata. Ofideke pakatoke tekete. Ofideke duke teke paketo. Okatataraka takata. Olha aí, ó, o pastor, o jeito que anda, ó, e onde que tá, ó. Viu? É tudo falsa. The Off, The King, The Power é uma farsa. Olha aí onde é que tá. Acompanhada. Eu não quero gravar nada, daqui a pouco eu bebo sangue de alguém. Aí, ó, acompanhada, bancando. Entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, você? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Seu Hernani fazendo escola, né, mano? Não adianta. Hábitos não mudam, cara. Pode começar a Você introduzir aí no ouvinte, já que você que deu a ideia. Tô até surpreso aqui com o que a gente vai falar. Salve, Legião! Aqui quem fala é o Cliff. Sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Faz tempo, né, que eu não digo essa frase aí, mas estou dizendo ela hoje. E como vocês sabem, não existem é legal. Não existe fora da linha. A dicção ela vai voltar. Ela não existe fora da linha sem o meu convidado de honra, sem o meu co-host supremo. Apresente-se. Olá, meus caros ouvintes. Seja o horário a qual você esteja escutando isso aqui, como vai você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? E vamos começar com curiosidade. Sr. Cliff, mais conhecido como meu CEO, né, como CEO do Projeto Legião, você sabe qual que foi a última data que a gente gravou um Fora da Linha, cara, um programa junto, sem ser gay? Cara, eu não vou colar em nada do tipo. Eu vou tentar deduzir um valor aqui e vamos Tenta chutar pelo menos o mês e o ano, vai. Tá, deixa eu ver. O mês... Mano, eu acho que foi entre novembro e janeiro, não tenho certeza. E o ano, eu vou dizer que é 2023. Olha, eu vou falar uma coisa. A primeira vez que eu fui buscar esse dado aqui pra nós, né, pra jogar aqui na mesa, eu achei que ele era mais antigo. Mas não é tanto, sabe? O último Fora da Linha, cara, foi o episódio 40. A gente tinha feito uma segunda parte de recomendação de filmes, né? Passamos uns filmes para o ouvinte. Ele foi o episódio 40 e ele foi ao ar no dia 2 de fevereiro de 2024, cara. Desde então, todos os vídeos que a gente upou nesse canal, ou era eu falando sozinho, ou era você falando sozinho, sabe? Mas, ainda assim, não foi tão longe, mas um pouco longe também, né, cara? Pelo menos já faz mais de um ano. Caramba, eu acertei entre muitas aspas no mês e errei miseravelmente o ano. No mês você chegou perto, mas ano também eu achava, cara. Achava que tipo, fazia mó tempo que a gente não fazia um negócio juntos. Caramba, você vê como é que são as coisas, né, mano? O tempo é uma... Sei lá, mano, ele engana muita gente, velho. Às vezes a gente pensa que passou pouco tempo de alguma coisa, quando vai ver, tipo, tem 2, 3 anos. Às vezes, tipo, eu fico me perguntando, cara, 2018 foi, sei lá, uns dias atrás. Não, cara, 2018 tem 7 anos, velho. Eu fico, caramba, mano. Tem tanto tempo assim que eu me formei no ensino médio, velho. É loucura, mano. É loucura demais. Não, cara, vamos lá. Faz 7 anos que a gente terminou... Ó, começou a exposição aqui de informação sensível. Em 2018 a gente terminou a escola. 2019, bem dizer, foi quando a gente foi introduzido nesse mundo, vamos assim dizer. Aliás, isso aí é verdade, né? Você
eu não penso... Eu penso um pouco nisso quando eu vou olhar alguns dos poucos comentários que a gente recebe. Sempre aparece algum ouvinte novo, né? Alguma pessoa mais nova. E eu me pergunto, cara, se esse cara, ele acompanhou esse tipo de conteúdo que a gente faz desde quando ele começou no Brasil, cara. Tem, cara que chegou aqui, basicamente agora, ele... Se a gente falar, por exemplo, cara, a gente começou na época do Raccoon, na época do Viking Jogos, esses caras vão ficar, boiando, sabe? Então... Não vai saber quem é, tá ligado? Exato. Ou quem souber quem vai falar, mano, os caras é muito antigo, dinossauro na internet. Exato, eu falar, cara, quem que era o Newman na época do Liberdade Masculina? O cara vai ficar boiando, sabe? Mas realmente, velho, fazem o quê? 5 anos que esse canal existe, cara, praticamente. Bem, perdurou, vamos assim dizer. E agora se eu vou perguntar ao meu CEO, cara, do que a gente vai falar propriamente hoje? Você me jogou o tema, eu pesquisei, eu fiquei meio incrédulo com o que eu vi, mas... Então, basicamente, vamos falar do assunto do momento, né, cara? Que é o Pastor Mirim, né? Que, inclusive, agora ele não pode mais ser Pastor Mirim, mano. Foi nerfado aí pelo sistema. Uma coisa que eu tinha até comentado com um colega meu, cara, que eu acho muito triste o Brasil, cara, que qualquer coisa minimamente interessante vem lá a justiça e corta, mano. Então, assim, eu fico muito triste pelo nosso ladrão, pelo nosso, perdão, não é ladrão. Ele não é nada. Não tem como provar. Ele é um homem de Deus, cara, um homem que tava pregando a palavra. Ele é um homem de Deus. Quem dizer o contrário está sendo maldoso, está distorcendo aí as palavras. Ele não é uma pessoa ruim. Tá bom? Cara... Então, basicamente, cara, a situação é essa. E aí, vou comentar um pouquinho a respeito disso e também a respeito sobre como algumas pessoas podem interpretar essa questão aí envolvendo o nosso querido Miguel, né, mano? Vamos fazer o seguinte, então. É claro, tem muita gente que acaba vendo o que nós postamos, depois. Eu até falei isso já pro Cliff, mas uma coisa que eu percebo quando eu vou olhar os analytics, né, do canal, é que tem, muito vídeo que eu solto que no começo ele não tem muita relevância, mas ele vai perdurando com o tempo. Então é provável que quando o pessoal começar a ver isso aqui, Sr. Cliff, esse cara não, sei lá, já tenha saído dos holofotes. Então eu peguei uma matéria aqui da Isto É, pra ler sobre a vida desse cara, velho, pra ver como é que o cara que não conhecia o Pastor Mirim vai conhecer o Pastor Mirim. Eu vou começar a ler aqui, a gente já comenta um bagulho rapidinho, tá? Bacana. Título da matéria. Vai tornar um vídeo temporal aí. Exato, cara, a gente tem que, Legião Podcast é história, cara. Tem gente que daqui a 1000 anos pode olhar isso aqui, cara. História não é só olhar o passado, cara. História é documentar o presente, porque ela será história no futuro. Mas, enfim. Quem é o Pastor Mirim que ficou famoso nas redes sociais e foi proibido de pregar? Pegaram o nosso herói aqui, cara. Que tristeza. Miguel Oliveira, de 15 anos. Cara, 15 anos. Guarda essa informação, Sr. Cliff, porque isso contrasta com aquele vídeo que eu te mandei hoje, tá? 15 anos o moleque, hein, cara? Que tem viralizado nas redes sociais, não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. O nome do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que tem viralizado nas redes sociais, foi envolvido com uma polêmica. Ele não poderá pregar por igrejas por tempo indeterminado. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá se afastar das redes sociais e retornar às aulas presenciais na escola, além de ter os eventos marcados cancelados. Ô, Clive, você já tira 2 coisas daí. Aparentemente esse rapaz ele não estava indo pra escola normalmente. E... cara, o Conselho Tutelar acho que trabalhou a primeira vez na vida que não fosse pra prender criança que fica varrendo loja de família, sabe? O que você acha disso aí? Cara, primeiramente eu queria comentar a respeito sobre o rombo financeiro que ele vai sofrer com isso, cara. Eu não vou falar para vocês exatamente os dados envolvendo questões bancárias, etc. Vocês podem pesquisar por aí. Sem contar que isso também tornaria o vídeo muito datado, né? Mas basicamente, atualmente, o nosso querido Miguel, ele tem o pessoal chamando ele de Miguel, cara. Isso é muita... Enfim, né? Enfim, ele mora atualmente num apartamento de luxo,
Ele tem um carro que é avaliado em cerca de em cerca de 300 mil reais. Acho que o condomínio não, o lugar. Vou olhar o carro dele aqui. Vou pesquisar enquanto isso. Isso, é realmente bem tonado, assim. E, tipo assim, querendo ou não, ele consegue bastante, né, da sua renda baseado nos seus ministérios, né, na sua pregação. E agora com a nosso querido Conselho Tutelar cortando, né, a fonte de renda do nosso empresário mirim, né, que inclusive é amigo do Pablo Marçal, fica difícil, né, dele manter esse reinado aí, manter a qualidade básica de sobrevivência, né, que todo pregador das boas novas tem que ter, né. Afinal de contas, no passado, a gente observava, né, o apóstolo Paulo, o Zacarias, Jonas, todos esses profetas ali tinham uma condição muito exacerbada, né, mano? Todos os profetas de Deus aí sempre tem muito dinheiro guardado, sempre tem os melhores carros, os melhores equipamentos, né, cara? Então, nada mais justo que o nosso Miguel aí acompanhar, né, a riqueza aí desses profetas e desses pregadores das boas novas, cara. Eu acho que esse foi um movimento bem covarde da parte do Conselho Tutelar, né, mano? Eu acho que eles deveriam pensar um pouco mais a respeito disso, né? Como é que existe gente trouxa para cair em golpe? Não, mano, isso não existe, né, cara? Então, assim, eu acho que foi pesaram na mão desse menino, cara. Eu não quero que esse menino passe necessidade, inclusive, cara. Então, aí, se o Miguel quiser colocar o Pix dele na internet pra gente fazer doações pra ele, até ele poder voltar a pregar, mano, fica à vontade aí, que vai ser de bom grato. Cara, percebo que tu teve um aumento considerável na tua dialética, sabe? Você tá aprendendo a usar muito bem o seu discurso, a sua oratória, senhor CEO. Cara, eu abri o Instagram dele aqui, eu não consegui identificar qual que é o carro dele, mas enfim, isso não importa. Cara, primeiro de tudo aí, realmente você passou certíssimo, cara, a Calvary. Os apóstolos que estavam literalmente ligados com Jesus Cristo, que viram e viveram com Jesus, cara, eles tinham as melhores oportunidades, cara, as melhores casas, os melhores carros, as melhores roupas, as melhores mulheres da época. Esse moleque, ele tá seguindo certinho a lei de Deus, tá bom? E, cara, com certeza você já deve ter ouvido, né, escutado isso aqui, mas eu já vi gente falando que, assim, se o anticristo chegasse hoje, não tô falando que esse moleque é o anticristo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, se o anticristo chegasse hoje... exato. A gente vai ter que ser muito delicado aqui, tá? Inclusive até deixando já explícito aqui, caso esse vídeo que vai parar em alguma vara de tribunal de justiça, nós não estamos falando que o senhor Miguel Oliveira, vulgarmente conhecido na internet como Pastor Mirim, é um picareta, tá? A gente não tá dizendo isso, a gente não tá dizendo que ele é um enganador, que ele é um farsante, que ele é um estelionatário. A gente acredita 100% na inocência desse garoto, inclusive, tá? A gente não tá dizendo que ele manipula as pessoas, tá? De jeito nenhum, tá bom? Acho que é bom deixar isso aqui em específico. Mas, cara, tem muita gente que eu já vi falando, tipo, se o anticristo voltasse hoje, as pessoas iam saber, cara, que... Porque tá tudo documentado, né? As pessoas conseguem identificar o anticristo, conseguem identificar o mal, né? E você vai ver, tipo, o senhor Miguel Oliveira, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, né? É uma pessoa realmente influente, né? Ele ficou um pouquinho atrás da Vitória Souza, né, mano? A Vitória Souza tem 5, né, velho? Não, mas calma, relaxa, cara. Logo ele chega na nossa diva também, tá bom? Não vamos ficar rivalizando os dois, não, até porque homens e mulheres de Deus trabalham em conjunto, mesmo que esses dois nunca tenham se juntado. E depois, cara, envolvendo a questão do Pablo Marçal, acho que a segunda parte deste programa aqui vai ser mais falando sobre o boom de estelionatários que a gente tem no nosso país, porque, não sei se você já percebeu, Cliff e ouvinte, cara, o Brasil tem um número muito absurdo, incomum, de estelionato, cara, de gente tentando aplicar golpe no seu próximo. Então... né? É uma coisa a se comentar. Mas eu vou voltar aqui para
para a matéria aqui por enquanto, para ver como que o pastor Mirim vai ficar conhecido segundo as redes, né, segundo os canais de informação. De acordo com informações do portal Assembleianos de Valor, nossa, vou pesquisar isso aqui depois, cara, Assembleianos de Valor, divulgadas nesta terça, dia 29, Érica e o pastor Marcinho Silva, pais do menino, se reuniram com o órgão competente e tomaram a decisão, que é resultado das repercussões negativas. Então tá bom, apesar dos pesares, o moleque não foi totalmente juntado, assim, teve um diálogo, tudo, o moleque tem um garoto, né, tem uma tutela ali dos pais, então, enfim, né, não foi uma coisa tão escrachada assim, porque a primeira vez que eu tinha ouvido falar desse moleque, eu achei que, tipo assim, que ele tinha começado do nada, sabe, nem passou pela minha cabeça que os pais deles fossem pastores, sabe, Cliff, você sabia de alguma coisa? Não, cara, é porque, tipo assim, geralmente nesse meio evangélico, cara, quando um garoto, principalmente muito novo, ele começa seus trabalhos ministeriais aí, o pessoal que está me ouvindo vai pensar que eu tenho muita propriedade para falar, né? Mas não, de fato, por mais que eu não seja necessariamente um assembleiano, né? Eu conheço bastante desse meio, então não tem por que não comentar sobre. Geralmente, quando a galera nova começa nesse tipo de serviço ministerial, é por alguma influência, entendeu? Sim. Dificilmente você vai ver um jovem da igreja porque deu vontade nele. Eu conheço casos, eu tenho uma amiga, inclusive, que é o caso dela. Os pais delas não frequentam nenhum tipo de religião, inclusive, mas ela decidiu, né, por livre e espontânea vontade, frequentar a Assembleia de Deus. Então isso é um ponto aí a se mencionar sobre. Eu também tenho um amigo pessoal que ele também frequenta a mesma religião que eu, sem ninguém da família dele frequentar aquela determinada religião. Então, assim, tirando essas exceções, a grande maioria dos jovens que frequentam religiões antes dos 16 anos, mais ou menos, é por conta realmente da influência dos pais. Saquei. Cara, voltando nesse assunto que você falou de exceções, sim, é verdade que, tipo assim, que a tua casa, né, os teus pais vão definir muito do que você vai seguir religiosamente na tua vida. Mas, cara, nada é impossível, né? O Cliff falou de alguns amigos deles que foram pra Assembleia de Deus, um que foi até pra própria vertente do Cliff. Mas eu posso falar de eu mesmo, caras. Acho que eu já falei algumas vezes no programa, mas eu sou um católico, eu estou na igreja católica já tem quase 4 anos, né? Vão fazer 4 anos agora, em 2025. E a minha vida não tinha nenhum apontamento de que ele iria para a igreja católica. Meus pais não são católicos, pelo contrário, né? Eles são protestantes. Mas esse tipo de coisa acontece, né? Acho que é mais de mais de verdade, entendeu? Cara, eu abri aqui o Instagram, né, da igreja do Pastor Mirim, chama-se Assembleianos de Valor Oficial. E, cara, eu tô vendo que até a igreja dele, tipo, pô, tem uma relevância aqui na internet. Tem, tipo, cara, 1.400.000 seguidores no Instagram. 1 milhão ou 1 bilhão? 1 milhão, calma, 1 bilhão é... Ah, tá. Um dia eles chegam lá, cara, na moral. Só não tem 1 bilhão porque o Brasil não tem 1 bilhão. Tipo assim, eu tô vendo bastante postagens dele aqui. Não tem só da criança, tem, tipo, bastante pregadores, assim. Então, cara, aparentemente era um negócio mais grande, né? Eu acho que só por um acaso isso deve ter furado a bolha evangélica, né? E ido parar nas mãos do público no geral. Mas, cara, eles são bem grandes mesmo. Eu fiquei surpreso até. Não, sim. Inclusive a igreja evangélica atualmente, cara, ela não é a maior igreja do Brasil, mas ela acho que em segundo lugar, então. Não, se você for puxar um IBGE, ele sempre vai dizer, não, a maior igreja do Brasil é a igreja católica. Mas eu acho que se você for aplicar aquele parâmetro são realmente fiéis ou não, eu ainda acho que igrejas evangélicas hoje elas estão acima das igrejas católicas no Brasil. Eu acho que tem mais protestantes agindo do que propriamente católicos. Pode até ser o caso, cara, mas assim, o grande fato é que, assim, independente de a grande quantidade que seja ou não, mano, muitas pessoas, até mesmo não frequentantes da igreja evangélica, eles pegam muito testemunho, né? Testemunho, eu tenho que respeitar a religião dos outros também, vai. Eles pegam muito testemunho na internet. Então, assim,
por exemplo, tá lá, ele não exerce nenhuma religião propriamente dita, mas, sei lá, passou um trecho, um corte de 2 minutos no meu feed aqui do Instagram, sei lá, do pastor Júnior Trovão aqui falando um pouquinho sobre alguma coisa aí. Cara, quando eu não estou frequentando uma religião, ou eu tenho entre muitas aspas, mente aberta, eu vou parar para poder ver o que o Júnior Trovão tá falando, tá ligado? E aí eu fico aquela questão, né, cara? Tipo, você dá relevância, muitas das vezes o que acontece, a narrativa do medo ela é muito presente na maioria das religiões. Se você não fizer tal coisa, você não vai ouvir o som da última trombeta. Se você não fizer tal coisa, você vai para tal lugar. E isso toca o coração de quem geralmente está fazendo besteira. Então, pode ser o caso aí de justificar também por que essas religiões têm tantos seguidores e tantas pessoas acompanhando o trabalho deles na internet. Só refrisando, claro, respeito a todas as religiões, e se essa é a forma que você tem de encontrar Deus, vai em frente. Tá, eu concordo em partes com o que tu falou. Tipo, eu tô 100% fechado contigo. Tem muito evangélico de... A gente tem uma expressão no meio católico que chamamos de católicos de BGE, né? Tipo, o católico que... Ele se diz católico, mas ele não faz absolutamente nada da fé católica. Com certeza deve ter muito evangélico de IBGE, sabe? Tipo, aqueles caras que ficam usando aquela desculpa, cara, mas na Bíblia não tá dizendo que não pode cheirar cocaína, então não tem problema, sabe? Mas, no geral, ainda... É mais difícil, viu? Inclusive, cara, uma coisa que eu queria até comentar sobre isso, cara, é que no meio evangélico... Não, no meio evangélico nem tanto, na real. Mas, assim, evangélicos, no geral, eles levam a Bíblia, às vezes, muito no pé da letra. Isso quando não tem o pastor. Quando tem o pastor, não. Quando tem o pastor, fica um pouco mais de boa. Mas aqueles evangélicos mais tradicionais, cara, eles levam a Bíblia muito no pé da letra. O evangélico que tem um pastor, ele conhece muito bem o que está na Bíblia, uma coisa que eu reparei. Inclusive, essa minha amiga, que ela é assembleiana, ela manja muito de Bíblia. Eu acho que ela manja mais de Bíblia do que eu, por assim dizer. Só que, assim, de vez em quando, cara, rola aquele famoso interpretação, tá ligado? E aí dificulta um pouquinho de você, sei lá, trabalhar com certas doutrinas, certas explicações, por assim dizer. Eu tenho que trabalhar numa explicação um pouco mais simples de entender, mas basicamente a interpretação ela é muito mais abrangente, por assim dizer, para igrejas que têm um pastor muito forte. Cara, sabe o que eu penso do assunto? É o seguinte, só comparando aqui de novo, vou ter que puxar um contexto histórico. Mesmo que no passado pouca gente tivesse acesso a uma Bíblia, por exemplo, que a Igreja Católica ela restringiu o acesso da Bíblia, não era qualquer um que podia ler, mesmo aqueles que podiam ler, né, que ganhavam, entre aspas, direito a ler a Bíblia, o cara ele tinha que fazer um esforço intelectual muito grande, né? Por exemplo, aqueles que tinham acesso à leitura, eles tinham que fazer literais faculdades de teologia, de filosofia. Eu tô falando faculdade e curso de verdade, tá? Não uma Unisquina ou qualquer outra educação moderna, Uninove. sabe? Exatamente. Não, até qualquer outra faculdade tipo, de renome mesmo. A educação medieval, no geral, ela era, no que tange a filosofia, a política, era melhor do que o que a gente tem hoje. E o cara ele tinha que fazer todo esse esforço pra aí sim ele poder ler a Bíblia, cara. Eu não vou entrar no mérito de que, tipo, não, só a Igreja Católica pode ler a Bíblia. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, literalmente um cara que até a semana passada, cara, tava cheirando cocaína e vendo pornô de travesti, cara, hoje ele tá lendo literalmente algum texto, sei lá, de Paulo e falando, não, Paulo quer dizer exatamente isso, e não, essa é a doutrina verdadeira. Não, só pra matar o assunto, cara. Não, esse ponto que você comentou é porque só vou fazer um comentário bem brevemente. Um cara que tretou com o nosso querido Miguel, mano, ele passou por exatamente isso que você acabou de escrever aí, mano. Ele era ex-gay, por assim dizer. Ele que disse que ele era ex-gay, tá bom? Ele sofreu a cura gay, cara. Ele andava de HB20, ele comprou um Opala, cara, vendeu o carro. Basicamente. Pode dar sequência aí. Não, mas... E agora, assim, eu tenho uma explicação, quem sou eu? Mas enfim, tem uma explicação espiritual do porquê que
Tipo assim, não é muito bom você ler a Bíblia, tipo, logo depois que você tipo, largou uma vida pecaminosa. Mas se você é do tipo que não acredita muito em explicações espirituais, leva pra explicação física, cara. Depois que você para, sei lá, cara, de usar droga, mesmo que você esteja limpo, cara, o seu corpo ele não vai se livrar daquilo totalmente nas primeiras semanas, né, nos primeiros meses. Você vai sofrer dependência, o seu raciocínio ele não tá totalmente claro, entendeu? E esse é o problema, se o cara ele tinha uma vida ruim e não teve estudo ainda por cima, ele não vai ter, tipo, do dia pra noite, ele não vai conseguir o intelecto necessário pra conseguir entender o que ele tá lendo. Pra poder conseguir racionar. Eu concordo contigo, mano, mas assim, eu concordo contigo com o que tu falou. Acho que não só válido como é verdade. Porque assim, pega a questão de um indivíduo, por exemplo, que acabou de passar pela questão das drogas. A cabeça dele ainda não tá 100%, entendeu? Não tá 100%, não tem como ele dizer, agora eu tô full power aqui, eu consigo realmente entender tudo que me disserem. Isso não existe. É por isso que, por exemplo, você vê na Bíblia, por exemplo, aquela questão lá do eunuco, né? Que eles estavam lá, acho que eu não lembro qual foi o pregador bíblico que lidou com o eunuco. Infelizmente, como eu falei, cara, por mais que eu entenda da Bíblia, às vezes me fogem nomes, me fogem momentos. Mas o que acontece é basicamente o caso do eunuco lá, que é muito comentado depois da morte de Jesus Cristo. Provavelmente foi um dos apóstolos que pregou para esse eunuco aí. E ele conhecia as escrituras, só que ele não tinha capacidade de interpretar o que estava escrito. Então foi necessário que um homem de Deus, que foi no caso esse apóstolo, vocês podem procurar aí e ver quem é essa pessoa, disponibilizou do tempo dele para poder não só ensinar aquele homem, como também batizá-lo. Inclusive, aquele homem se batizou no mesmo dia. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte, quando você não tem o conhecimento da Bíblia, não adianta você querer tentar empurrar a interpretação. Isso não existe. É necessário que você tenha um estudo. Se você não tem capacidade de você, por si só, conseguir estudar, o que é muito comum, na verdade, é necessário que você encontre um homem de Deus, um homem espiritual que já tem mais estudo, que já tem mais tempo raciocinando com base nas escrituras, para que ele consiga te orientar. Então, assim, inclusive, não existe nada de errado em admitir certas burrices, inclusive. Nós humanos não somos perfeitos. Ainda mais para uma pessoa que se diz crente, deveria ter esse tipo de humildade, de entender que, às vezes vai fugir o nome de um pregador, às vezes vai fugir o nome de alguma história bíblica, e quando errar, admitir que esqueceu, que errou ou que não sabia. Então, você que está entrando no meio cristão, principalmente no meio cristão sério, que não se deixa levar aí por falsas promessas de cura, falsas promessas aí de milagres e de fortuna, você que está entrando no meio sério, você tem que entender que você não vai aprender tudo do dia para a noite. Se te disserem isso, que você vai aprender tudo do dia para a noite, que você vai se tornar um pregador, estão mentindo para você, basicamente. Isso se a pessoa for capaz também, né? Porque você já ouviu a frase tem muito pajé para muito pajé para pouco índio, cara? Eu escutei essa expressão uns dias atrás, eu fiquei pensando, pô, cara, faz sentido. É o seguinte, tem muita gente que ela quer ser alguma coisa, sendo que aquela coisa em específico, por ela ser difícil, são pouca gente que naturalmente consegue fazer, sabe? Eu não acho que é por um acaso que existam mais pastores do que fiéis, entendeu? Então, não que você deva, sei lá, se você é um cara mais desconfiado, que você deva seguir de cabeça baixa tudo que um pastor, ou um sacerdote, ou um padre imponha pra você. Mas entenda que é o seguinte, talvez não seja a sua função de ser um disseminador, tipo alguém que... um teólogo, vamos assim dizer, cara, um papel de um teólogo que fica examinando a Bíblia. E vamos lá, a gente deu uma explicação, entre aspas, material para você que, por exemplo, não acredita muito ou é de alguma vertente mais protestante. Cliff, eu tenho uma... mas enfim. A Igreja Católica, ela tem uma explicação espiritual, tipo, ela define uma outra alternativa para isso que a gente falou. Quando você está vivendo uma vida de devassidão, é como se o seu próprio corpo adquirisse uma espécie de cegueira
espiritual, sabe? Ele tem coisas que, mesmo que você queira entender, você não consegue entender. A gente falou agora da questão corporal, mas se você é católico, tem uma opção, tem uma explicação espiritual para isso, sabe? E conforme você vai tendo uma vida de santidade, uma vida de penitência, uma vida de caridade, é meio que como se Deus tirasse essa cegueira dos seus olhos, entendeu? Mas como dito, não quer dizer que só porque você hoje tem uma clareza mental, que tem certas coisas que você vai conseguir entender. Tem coisas que simplesmente estão... Para alguns dá para entender, para outros não. E tá tudo certo. Deixa eu continuar seguindo aqui a história aqui do garoto, pra gente não perder aqui a fio da meada. O pai do garoto contou ao portal que, de início, o filho não aceitou a decisão de cancelar as pregações. Cara, filho rebelde, hein, cara? Quem diria? Em relação ao número de faltar nas aulas online. Em relação ao número de faltas nas aulas online, Marcinho disse que sempre cobrou a volta do filho às aulas presenciais. Cara, um moleque com 15 anos, ele tava... ele já tem uma sorte, cara, que não tem que acordar, ultra cedo pra ter aula, podendo fazer online e não tava indo ainda. Que coisa, hein, cara? Tenso. Fica difícil de defender, hein? Ainda não, cara. Quem é o Pastor Mirim? Nova chamada aqui. Supostos milagres. Outra coisa também, eu tô lendo aqui uma matéria da Istoé, como eu citei anteriormente, tá? Não tô dando juízo de valor nenhum. Supostos milagres, revelações, promessas de cura de câncer e a proibição de fazer cultos. A reportagem da Isto É Gente conta tudo o que sabe sobre Miguel Oliveira, conhecido como Pastor Mirim, que viralizou nas redes sociais. Aos 15 anos de idade, Miguel tem ganhado fama nas redes sociais com pregações sobre supostos milagres, revelações e promessas de cura. Natural de Carapicuíba, nossa cara, que tristeza, no interior de São Paulo, Miguel diz ter sido escolhido para uma missão religiosa, realizando pregações por todo o país. Ele participa de eventos religiosos Brasil afora e é convidado frequentemente em podcasts, emissoras de rádio e TV. Cara, na moral, velho, pro cara conseguir prosperar na vida, velho, eu espero que ele tenha saído de Carapicuíba, pelo menos, velho. Agora, eu dando juízo de valor, cara, eu já fui trabalhar em Carapicuíba, meu amigo. Se tiver ateu lá, eu entendo o porquê, velho. Atuando na Assembleia de Deus Avivamento Profético, Miguel alega ter curado uma mulher com leucemia em um vídeo que circula na web. Ele aparece rasgando exames médicos de uma mulher em prantos enquanto grita: "Eu rasgo o câncer. Eu filtro o seu sangue e curo a leucemia. Quero agora 4 pessoas aqui no altar para doar R$1.000. A velocidade com que você vem é a velocidade com que o milagre será realizado, diz o jovem, que além de pedir pix em troca de bênçãos, afirma ter nascido surdo e mudo e que teria sido curado por um milagre aos 3 anos. Cliff, antes de você soltar a sua opinião sobre o assunto no geral, teve um colega nosso, um camarada em comum, que disse que esse vai ser o próximo Valdomiro Santiago, sabe? E, sinceramente, depois de eu ter lido isso aqui, eu tendo a concordar, cara. Não sei, talvez ele seja um próximo pastor da Universal quando terminar o ensino médio. Porque assim, o Valdemir é tão zica, cara, que ele fundou a própria igreja dele, né, cara? Tem essa diferença aí, né, mano? Foi tenso aí. É sutil, mas existe. Mas, caralho, velho, o moleque também já começou daquele jeito, velho. Pedindo pras pessoas doarem, R$1.000, velho. Logo de uma voltada, assim. E, cara, vamos lá, vamos ser bem honestos. Eu sei que tem muito pastor que ganha vida enganando o pessoal, roubando tudo. Mas, cara, vamos lá, a gente vive num país pobre, numa cidade pobre, num estado pobre. E não imagino mudar muito isso, né? Você liga o jornal, a TV. Tem muita gente que é, mais pobre e tudo, que deve seguir esse moleque, mas eu imagino que na igreja, propriamente num culto físico, só vai gente de alta classe, velho. Ou pelo menos de uma classe bem mais acima. Porque, cara, sei lá, acho que o povo não tá com muito dinheiro pra tá indo, né? Pra ficar fazendo doações altíssimas. O que eu tô querendo dizer é que tu acha que, por exemplo, esse moleque, ele transformou a igreja, num espetáculo pra gente rica? É só uma dúvida, é só uma pergunta. Cara, é que assim, na verdade, a gente tende a subestimar
a capacidade financeira das pessoas. Vamos lá. Muitas pessoas que fazem essas doações realmente não têm não têm dinheiro, por assim dizer, para fazer essas mesmas doações. Mas por que elas fazem então? Cara, muitas das vezes a pessoa está ali com uma doença, um bagulho pesado realmente para poder tratar, que aquele dinheiro ele não vai resolver. Tipo, 1.000 conto, 2.000 conto, ele não vai pagar o tratamento. Então é mais fácil você dar para o pastor Mirim, sabendo que... é mais fácil você dar para algum pastor, não estou dizendo que é para o nosso querido Miguel, do que você procurar o tratamento. Por quê? Porque fica mais acessível. É um negócio... É tipo investimento, tá ligado? Você está investindo num negócio, teoricamente o investimento é baixo, então não tem problema. Só que aí entra aquela questão, né? E se a cura não vier? Aí a pessoa vai se culpar, nossa, não tive fé o bastante, quando na verdade a questão era mais simples do que parecia. Cara, pra mim eu ainda vou voltar pra velha máxima, que é tipo assim, que é rico querendo fazer espetáculo e louvando dinheiro, sabe? Tipo, tanto de quem prega quanto de quem vai. E se de vez em quando deve aparecer alguma pessoa mais pobre que tá desesperada, realmente, sabe, talvez seja tipo 1 ou 2 vezes, que é quando a pessoa vai ter o dinheiro sugado, realmente vai perder todas as posses. Eu imagino que, sei lá, esse cara é uma versão... Esse cara, né, não, eu tô falando de uma maneira de brincadeira, tá? Eu não tô falando isso aqui de verdade, não, é piadinha. Mas eu imagino que certas pessoas, assim como alguém que fica pedindo pix de R$1.000, doação de R$1.000 num culto, ele é uma versão gourmet da igreja, por exemplo, sei lá, da Universal, entendeu? Na qual, tipo, os caras falavam muito em teologia de prosperidade, de você crescer na vida, mas ao mesmo tempo eles entendiam que que a população era muito ampla, né? Você tinha realmente pobres e ricos. Mas acho que tu tem razão, né? Também, tipo, é aquela frase que o pessoal não gosta muito, né? Mas é só querer, né, cara? Você querer, você arranja essas coisas. Deixa eu voltar aqui Não, antes de voltar pro texto, eu vou falar um negócio aqui, que eu falei agora de rico e de dinheiro. Cara, tu percebe o quanto... Se a pessoa consegue controlar as sensações corpóreas, ela não cai nessas ciladas, né? Por exemplo, o cara que ele tá ruim, que ele tá com algum problema realmente sério, igual você falou, alguma doença, sei lá, terminal. Aí o cara vai lá e ele gasta alguns milhares de reais, ou tipo, todas as economias dele pra uma vã esperança de achar que alguma pessoa que tem uma boa oratória vai curar ela. Eu percebo, e ela continua nesse ciclo de pobreza, entendeu? Tipo, ela continua sendo enganada, tendo dinheiro sugado. Aí você pode pensar que, não, é só simplesmente não fazer isso. E tá certo, realmente é só se controlar. Mas, cara, quando você se controla, tu realmente adquire uma coisa que é bem subestimada, sabe? Eu tava escutando uma vez de um cara, tipo de um canal que eu gosto, que ele tinha feito aniversário e que os amigos dele, pra comemorar, cara, deram R$1.000 na mão dele, levaram ele pra um bordel, tipo, acho que aparentemente de luxo, e falou, tem 2 garotas te esperando lá em cima, cara, vai lá e entrega esse dinheiro pra elas. Obviamente você sabe do que se trata a questão. Esse rapaz, ele disse que ele pegou o dinheiro, ele subiu as escadas, ele esperou os amigos dele ir embora, se virar, né? Aí ele foi embora, pegou esse dinheiro e comprou uma bicicleta pra filha dele. Então, tipo assim... Cara, realmente, quando você consegue controlar suas sensações corpóreas, você evita cair um monte de cilada, né? Enfim. Voltando aqui. Os vídeos de Miguel dividem opiniões... Não, da hora. Os vídeos de Miguel dividem opiniões entre os fiéis. Alguns os criticam duramente, alegando exploração da fé alheia e apontando possíveis encenações. Essa última tese ganhou força após o pastor misturar palavras em inglês durante uma das pregações, em uma da possível tentativa de impressionar o público com uma suposta manifestação de línguas desconhecidas. O moleque tava falando em línguas, cara, eu vi o vídeo dele, ele tava... Sabe o que parecia que ele tava falando, cara? Sabe quando você tem algum carro movido a álcool, tipo um Opala, e tipo 6 horas da manhã tá 10 graus na rua e você tem que ligar o carro, sabe? Ele tava me lembrando aquilo ali, inclusive. Apesar da onda de críticas... Fixação corporal tá aumentando. Exato, hein, cara? O carro movido a álcool São Paulo de manhã é uma tristeza que você não tem noção. Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu apoio de figuras públicas, como o influenciador Pablo Marçal.
Diante uma palestra, Marçal comentou sobre a perseguição que o adolescente enfrentou e revelou ter enviado uma mensagem direta, um ADM para ele. Segura o tranco, abre aspas, né? Ah, cara, agora acabou aqui o vídeo do... Não, acabou a matéria, tem só o vídeo aqui dele rasgando o câncer da mulher, velho, mugando aí a medicina moderna. Cara, você quer começar a falar antes? Porque eu propriamente não vou falar tanto desse moleque do pastor, como eu vou falar mais sobre o boom de estelionatários que a gente teve no Brasil, cara. Não que o pastor Miguel seja um deles, tá bom? É importante deixar isso super bem claro em todos os segundos do vídeo, tá ligado? O caso do Miguel aqui está sendo utilizado apenas como exemplo para ilustrar o como as pessoas têm opiniões diferentes sobre este caso. Ou seja, nosso querido Miguel, ele não se enquadra necessariamente em um dos casos negativos que estamos mencionando aqui. E isso fica da interpretação do ouvinte, não nossa. Dando sequência ao relato, né, ao comentário, é importante ressaltar algumas coisas primeiramente. O que aconteceu com ele, toda essa polêmica, toda essa questão envolvida aí, ela não seria tão abrangente, ela não afetaria tanto o cotidiano se não tivesse as filmagens. Inclusive, ele pegou uma treta com um cara aí, um tal de James, acho que é James o nome do cara. A respeito disso, o James ele falava que não concordava com filmagens dos cultos na igreja e que se não tivesse essas filmagens, o pessoal provavelmente não teria implicado com o Miguel. Eu concordo com o James? Em parte sim, em parte não. Teoricamente, você realmente, se não tem as filmagens, não tem implicação. Porém, esse comentário de que existem pessoas dentro da igreja que fazem shows a fim de atrair público e, consequentemente, arrecadar fundos para si mesmos, no caso, é um comentário que existe com ou sem filmagem. Qualquer pessoa que vai numa igreja evangélica hoje em dia, de cunho mais populista, vai ter essa impressão. Ela só não vai ter essa impressão se ela estiver realmente naquela questão do medo que eu mencionei anteriormente, aquele medo de você não ter a cura, aquele medo de você ser julgado por alguma coisa que você teoricamente fez ou não fez. Tudo isso acaba pesando para a pessoa numa situação como essa. Então, o ponto-chave aqui é realmente ele poderia sim ter sido exposto ou não, isso poderia afetar a vida dele negativamente ou não, mas a questão do vídeo realmente pesa bastante, porque foi por causa desses vídeos que ele ficou famoso. Provavelmente, se os vídeos não existissem, ele poderia continuar fazendo os trabalhos de pregação dele, poderia continuar lucrando, talvez um pouco menos, porque né, ele não ia ter tanto alcance sem as redes sociais, mas o grande cerne da questão, o grande ponto dele realmente por assim dizer, prosperar e continuar com a sua forma de trabalho ministerial, vamos deixar dessa forma aqui, porque eu não quero realmente acusar ninguém de nada aqui. Ele iria continuar, e ninguém ia saber, ninguém ia falar nada, e a vida ia seguir. Mas o ponto as pessoas viram, qualquer um que sabe fazer conta de matemática, junta 1 mais 1, chega num resultado, e aí a consequência foi essa, né? Repito, não concordo com a decisão, né? Acho que deveria realmente o Brasil deixar esse nosso querido rapaz continuar, mas infelizmente existem pessoas sim que são influenciadas negativamente ou podem ser influenciadas negativamente nessas circunstâncias, e por isso talvez o que aconteceu seja o melhor, né? Aí tanto para o Miguel como para qualquer outra pessoa envolvida no caso. Cara, pior que agora falando de pastores que enganam os outros no geral, vamos chamar de falsos profetas. Cara, eu percebo que eles parecem ter uma prosperidade muito grande no nosso território. Tem que falar mal aqui, infelizmente, do povo. Mas, cara, parece que o pessoal aqui ama uma feitiçaria, uma picaretagem, um teatrinho.
Inclusive até o Valdomiro, a Igreja Universal no geral, tem um livro deles não um livro deles, né? Um livro de um ex-pastor da Universal chamado Nos Bastidores do Reino. É um cara que era pastor lá, chegou na alta cúpula da Universal, viu a podridão que tinha lá dentro e fez um livro escrevendo contra a Igreja Universal depois de tudo que ela fez com ele. E ele falava que uma coisa que eles faziam nos cultos para funcionar era essa ideia de que tudo é prosperar, sabe, literalmente tinham pastores lá que eram não é dono de terreiro a palavra, mas enfim, é o sacerdote do terreiro de macumba que fica dirigindo a celebração religiosa da macumba, sabe? Por quê? Porque, tipo assim, uma coisa que o pessoal gostava era dessa, eu não vou dizer mística, sabe? Mas desse teatro, entendeu? Então, cara, não sei por que o brasileiro gosta tanto desse tipo de gente e é o que mais acaba perpetuando esse tipo de picaretagem, de bagunça, sabe? Agora, só voltando um pouquinho pro assunto mais político, você viu que, obviamente, teve o intercurso do Conselho Tutelar, né? Que, obviamente, tipo assim, isso aqui acabou chegando na visão dos caras e eles foram lá e encostaram na família dele. Cara, eu não vou defender o Pastor Mirim, eu tenho a minha opinião sobre ele. Mas, convenhamos, né? Se fosse uma criança se o Pastor Mirim fosse o macumbeiro, o Mirim, sei lá, cara, o batuqueiro Mirim ou qualquer outra religião Mirim, isso não ia ter acontecido, cara. Convenhamos. O Conselho Tutelar, ele permite que muita coisa passe. Ele permite que, tipo, literalmente crianças que são educadas por criminosos passem. Não vê problema, tipo, em você falar abertamente de sexo pra menores. Mas é igual falou, se seu pai vende relógio, cara, tem uma relojoaria, e você vai varrer a calçada dele, seu pai tá fudido, cara, ele vai pagar a multa. Se esse moleque aqui fosse se ele não tivesse uma repercussão negativa e mesmo assim ele fosse filmado, talvez tivesse a possibilidade do Conselho Tutelar ter entrado na vida dessa família. Então, sei lá, que eu tô falando mais do problema, tipo, do Estado mandar na vida da criança e da família. O que você acha disso, propriamente falando? Cara, realmente, essa questão de proibir alguém de fazer um trabalho ministerial é muito perigosa, cara. Inclusive, eu acho que isso pode afetar negativamente outras religiões indiretamente. Que, por exemplo, vamos lá, hoje estão proibindo o pastor Mirim de pregar. E amanhã podem, por exemplo, proibir missionários da Igreja Católica de fazerem um trabalho que eles julgam ser correto. E, tipo assim, vai entrar naquele cerne da questão, proibir o pastor Mirim. Se proibir o pastor Mirim, tem que proibir todo mundo. E aí é que entra o perigo, porque você, teoricamente, um direito básico, que é o direito de você exercer as suas crenças, ele é jogado por terra. Então, assim, querendo ou não, é uma decisão perigosa. É uma decisão que eu discordo realmente, porque por mais que eu realmente não concorde com a forma de trabalho ministerial do nosso querido Miguel, acho que sim, existem muitas coisas que ele precisa reavaliar se ele quiser futuramente continuar seguindo esse serviço, inclusive até a forma como ele entrega, né, as promessas religiosas que ele faz, que eu realmente não concordo, mas esse é um outro ponto. O grande cerne aqui se você proibir você tem que proibir todo mundo, cara. E se você proibir todo mundo, você tem um dos direitos básicos, que é de você exercer a sua livre liberdade religiosa sendo jogada pelo ralo. Então, querendo ou não, o que aconteceu com o Miguel, ele é uma derrota para todos os crentes, sejam eles evangélicos, católicos, espíritas. Então, realmente, é uma coisa que eu discordo. Acho que foi mal planejado, foi mal executado, que vai afetar com certeza negativamente outras denominações religiosas. Eu acho que, mesmo tendo as claras divergências entre protestantes e católicos, eu acho que, no geral, tipo, o cristão brasileiro, ele não... Eu acho que ele não puxa muito a faca, sabe? Não puxa muito o tapete um contra o outro.
Mas realmente, cara, com certeza pode chegar algum macumbeiro ou alguma outra pessoa de outra religião e falar que o direito tem que ser igual pra todos, a lei tem que ser igual pra todos e começar a partir daí. Se bem de que eu acho que o Estado não tem muita moral, sabe? Tipo, eles não esperam uma opção, eles simplesmente vão lá e agem. Então, realmente a tendência é mais piorar. A grande verdade é que os advogados do Miguel são muito ruins. Não, vamos ver, esperar os episódios se desenrolarem. Vai que por debaixo dos panos aí depois esse moleque já não tá voltando à ativa, sabe? Vamos assim dizer, cara, o principal problema era que o moleque tava fazendo bagunça e não indo pra escola, né? Até onde se sabe. Se o moleque continuar tendo nota boa, alguma coisa assim, talvez o pessoal não enche muito o saco do Conselho Tutelar, sabe? Nota boa. Exato. Passou, pode pregar agora. Vai. Mas vamos... É brutal, né, cara? Mas você sabe como é que é as coisas aqui. Pode pregar agora, pastor. Exato. Mano, imagina se você professor do Miguel. É muito bom, mano. Ele tá doido. Ele tem o quê? 13 anos? Não, ele tem 14, 15, ele tem 15, nossa, esse moleque. Mas realmente, imagina, cara, esse moleque. Realmente, cara, você dá uma nota vermelha pra ele, o moleque começa a falar que você tá endemoniado e solta 15 línguas diferentes aí pra mogar o professor. Não, e detalhe, a gente tá falando do assunto aqui, cara, de uma forma muito, muito séria, por assim dizer, né? E a gente nem comentou a questão dos memes, né, cara? Porque, querendo ou não, se tornou uma grande piada, né? E aí você tem aquela questão dele rasgar o câncer, você tem o lendário, o icônico The King of the Power, tá ligado? E realmente... Cara, desculpa. Eu me pergunto se The King of the Power, cara, pode falar. Dá, velho, parece tipo o nome de algum golpe que você vai dar num jogo de luta, cara, não tem como, não dá, cara. Não, é literalmente o nome de sei lá, mano, sequência de The King of The King of the Power, solta um combo de 30 hits no oponente. Não, e assim, eu queria deixar um comentário aqui para o ouvinte, eu queria fazer uma pergunta para quem é ouvinte aí do nosso canal. Você que é protestante, você que é assembleiano, você que tem uma religião que promulga, né, que proclama a questão de falar em línguas, como, sendo bem sincero, como The King of the Power edifica a obra de Deus? Como falar em línguas ajuda outras pessoas? Porque, vamos lá, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu sou limitada religiosamente falando, por mais que eu exista, assim, em atividades religiosas com bastante frequência na minha vida. Mas uma questão após a morte de Cristo, ele mencionou que os seus, né, no caso, os discípulos, os apóstolos, iriam receber Espírito Santo, e por meio desse Espírito Santo, eles iriam realizar obras que iriam atingir as partes mais distantes da Terra. Então, ali no ano eu não vou lembrar, acho que foi 37, mas eu posso estar equivocado. Se eu estiver equivocado, peço desculpas. Foi quando a igreja recebeu o Espírito Santo, e aí as primeiras pessoas daquela igreja eles começaram a falar em línguas para atingir pessoas de outras nações. O Ritão pode dizer se eu estou errado ou não, em algum momento. Então, a finalidade principal daqueles discípulos falarem em línguas era para tocar pessoas de outras nações, que eles não falavam aquele idioma. Como é que você, sendo um judeu, ia falar com um gentil, sendo que você não fala a mesma língua dele? Você não fala grego, você não fala romano, você não fala linguagens da Ásia, você não fala linguagens da África. Então foi por isso que o Espírito Santo deu essa habilidade para eles poderem fazer a pregação, né? Só que hoje em dia existe um negócio chamado curso de idiomas. Hoje em dia existe uma facilidade maior da obra ser promulgada. Então, talvez, né, na minha inocência aqui, o dom de línguas ele não seja mais tão necessário. Então, como a gente saiu daquela linguagem de línguas antigas ali no medieval, por assim dizer, para Decanto Rabassúbia, para The King of the Power, como isso se tornou, desculpa mal a palavra, mas como isso se tornou essa palhaçada? Eu queria realmente entender
Você ouvinte que é assembleiano, você ouvinte que fala em línguas, eu queria que você explicasse o porquê. Porque realmente para mim não edifica. Na verdade, afasta pessoas que já estão com a tendência a se afastar da religiosidade. Ele olha pro crente e fala, mano, ó o crente fazendo crentice aí. E se afasta. Então é um argumento a mais em prol do descrente. Eu queria entender realmente como isso... Sendo bem sincero, eu queria entender por que ainda existe essa insistência em usar o dom de línguas de forma errada. Lembra que eu falei que eu não fui católico boa parte da minha vida e que não só isso, como meus pais não eram católicos? Minha mãe, em especial, era a única que era religiosamente ativa na minha casa. Ela era protestante, evangélica, e em várias vertentes de igreja. Não que eu me lembre claramente das coisas, mas eu já fui em algumas igrejas evangélicas quando mais novo. E uma coisa que sempre me pegava, cara, era realmente essa questão do cara começar a ficar balbuciando um monte de sílabas, sabe? Um monte de coisa que não tinha nada a ver com a outra. E as pessoas agradecendo, sabe? Tipo, nossa, ele tá falando em línguas, aleluia, aleluia. E tipo, o cara falando um monte de coisa, tipo, oi, como assim, sabe? Aí eu já vi gente falando, não, isso aqui é língua dos anjos, não sei o quê. Cara, evangélico, protestante no geral, os caras, eles têm uma pompa, sabe? Tipo assim, uma autoconfiança realmente grande pra achar que de maneira tão rápida, fácil e simples eles conseguem atingir vias espirituais, sabe? Mas enfim, voltando mais ao assunto propriamente, diferente do que você falou, eu não acho que é tão simples assim a pessoa, ela, vamos assim dizer, falar em línguas. Mesmo que você tenha idiomas, né, escolas de idiomas, como você falou, tem gente que nunca vai conseguir aprender, cara. E mesmo quem aprende, ela pode usar aquilo ali pra coisas pessoais, e ela pode não ter a capacidade de usar aquilo ali como trabalho. Que isso é uma coisa que que as pessoas não comentam muito. Tem gente que ela vai conseguir aprender uma habilidade para uso pessoal. Uso pessoal quer dizer uso particular. Mas ela nunca vai conseguir aprender aquilo ali para servir outras pessoas, entendeu? Tem muita gente que sabe cozinhar, né? É uma coisa comum. E ela pode fazer uma comida ali para os filhos dela, para o marido dela, para pessoas que vão visitar ela. Só que não significa que ela teria a capacidade, por exemplo, de ser uma chefe de cozinha ou trabalhar propriamente com isso. E com trabalhar eu quero dizer servir as pessoas, tá? Não entenda como ganhos financeiros, sabe? Ganhos pessoais. É literalmente a questão de servir o próximo. E com isso eu acho que com línguas acontece também. Vamos assim dizer, você tem aquelas coisas que são mais fáceis de aprender, tipo o inglês, cara. Tipo, inglês é very easy, por exemplo. Não sei se eu explano o Cliff aqui, mas ele vai concordar comigo que se tivesse um ensino sério de inglês no país, tipo, com 2 anos no máximo, dava pra você ser... Cara, não vou dizer fluente, mas você conseguia ter um inglês legal. E, cara, e tem língua que não tem como você aprender, a não ser que você nasça num país que fala com ela, cara. Eu não acho que o brasileiro padrão, e eu nem tô falando mal da capacidade de entender do brasileiro, mas, enfim, eu não acho que o ser humano padrão vai conseguir aprender um russo, um árabe, um japonês de maneira habitual, sabe? Pra poder servir o próximo. Sim, eu concordo contigo. Referente a essa questão. Mas, por exemplo, até para uma pessoa que não fala um idioma específico, fica muito fácil de falar assim, cara, ó, você pega um tradutor, hoje em dia existe muito essa questão do tradutor, cara. Você pega um tradutor, você pega um aplicativo ali de orientação. Hoje em dia, tirando o Brasil e outros países da América Latina, que realmente são subdesenvolvidos a um ponto de você não conseguir ter o mínimo do inglês, na Ásia, na Europa, em geral, as pessoas elas têm um bom entendimento de inglês. Aí você fala assim, ó, reading your Bible, Matthew 21, 22. Chapter 11. A pessoa vai conseguir abrir na Bíblia dela. Então, assim, a questão é... E outra coisa, cara, não faria muito sentido realmente um brasileiro estar ali pregando para um árabe, né? No quesito, assim, não fazer o sentido dele pregar, não fazer o sentido dele estar no país do cara. Não precisa só pregar, tipo, literalmente fazer algum trabalho que ajuda a pessoa. Se ele trabalha em um missionário, se é um missionário, ele tem que ter algum mínimo de conhecimento do idioma daquela pessoa. O ponto hoje em dia tem uma coisa que não tinha na época de Jesus, de uma forma geral, que
o número de adeptos ao cristianismo era infinitamente menor. Se a gente tinha 1.000 adeptos ali no início do primeiro do século, era muito, cara. Então, hoje em dia, você tem literalmente bilhões de pessoas que são cristãs em toda parte do mundo. Então, realmente não faz sentido, sei lá, ter um cara que fala de canto da vassoura para poder falar com o maluco lá, porque tem o cara, no idioma do cara que é cristão, e esse cara vai pregar para esse maluco. Pode pregar meio torto, mas aí a pessoa ela vai ter um ponto norte, por assim dizer. Agora, o ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. Qual é a finalidade de um brasileiro falar em línguas para outro brasileiro? Esse é o ponto. Também é outra coisa. Você não está edificando, a pessoa, você não está pregando para a pessoa, você está só babuzeando um monte de porcaria que a pessoa não vai entender nada. Entendeu? Não. Esse é meu ponto. Não, cara, sabe o que eu acho essa questão do falar em línguas? É literalmente a questão da euforia, sabe? Você pode perceber, quando o cara ele começa a falar em línguas, entre aspas, literalmente parece que o cara tá carregando um combo de um golpe, sabe? Como se fosse, por exemplo, ou quando o cara tem uma explosão de QI, como, por exemplo, no Dragon Ball. Você vê que ele começa falando normal, ok? Aí ele vai aumentando a voz. Aí ele começa a falar mais acelerado. Aí o cara começa a perder o decoro, sabe? Tipo, ele começa... Exato. Ele começa a perder o decoro, cara. Tipo, ele começa a suar, ele começa a perder o raciocínio. Aí realmente, cara, literalmente, cara, é euforia e conforme você vai perdendo o seu raciocínio, cara. Que realmente... Não, e que é quando o cara começa a falar... Todo pastor... Porque, não, agora eu vou perguntar pra tu, Ritomi. Por que todo pastor, pastora, pastore tem que ter o mesmo sotaque, cara? Eu estou sentindo energia vindo do meu coração. É Deus se comunicando comigo. Fala pra ela que ela vai ser curada. Por que sempre tem que ter essa vozinha, cara? Eu queria entender o porquê. Por que a pessoa não consegue falar normal, feito um ser humano? Tem que sempre fazer a voz de pastor. A voz de pastor. Cara, lembra, voltando aqui, tipo, há uns 40 minutos atrás, a gente tinha falado sobre sensações corpóreas, né? Quando você não tem domínio total sobre elas, você fica refém de alguns problemas, cara. Na visão dos católicos, você não consegue interpretar certas coisas. Mas tem um outro tipo de problema que você acaba adquirindo, que é você fazer um julgo errado da sua própria sensação. Igual você falou aí, cara, por exemplo, a pastora começa a gritar, eu tô sentindo alguma coisa, não sei o quê. É literalmente isso que eu falei, cara, é estado eufórico. Ela já não entende mais o que ela tá sentindo, ela começa a trazer aquilo ali, a externar aquilo ali pra fora. Então, ela não consegue ter uma leitura adequada do que ela está falando, ela não consegue enxergar as coisas de maneira mais racional, com mais calma. Isso muito acontece porque tem uma visão muito errada das pessoas, não só brasileiros ou evangélicos, mas tem uma ideia muito ruim de que ser cristão é uma coisa baseada em sentimento, sabe? Se eu não estou sentindo nada, inclusive talvez você já tenha escutado algum protestante falar isso aí, tipo, cara, eu não vou ir tal igreja porque ali eu não senti nada, o culto foi fraco. O que o cara quer dizer quando o culto foi fraco, a palavra não foi boa? É que a pessoa ela não teve uma sensação de euforia com o cara falando, entendeu? Você pode perceber, quanto mais escandaloso é um culto, mais é propenso as pessoas continuarem lá, porque passa aquela sensação de... quase a sensação de berserker, sabe? Tipo, quando seu corpo tá com o nervo à flor da pele. Parece que tá vendo um show, tá ligado? É literalmente isso, cara. A gente deveria fazer esse teste algum dia. A gente abre a nossa própria igreja evangélica e começa a falar normal e depois parece que tá soltando um Kamehameha, cara, sabe? De tanta energia que tem na pregação. Acumulada. Exato. Mas eu nem preciso dizer o problema disso aí, né, cara? Se você não controla as suas sensações corpóreas, você não entende o que você tá falando, você engana as pessoas, você cai, você perde o seu autocontrole e por consequência disso você vai cometer cagada, cara. Não é à toa que... essa pra mim é a grande explicação do porquê que você vê na internet tanto caso de, por exemplo, de pastor que traiu uma mulher, de pastora, cara, que é pega fazendo bagunça, sabe? Não que uma coisa seja propriamente ligada à outra, mas quem não se controla com pregação, cara, acho que geralmente não vai conseguir se controlar com outras coisas, entendeu?
Não, eu concordo contigo 100%, cara. Acho que o grande problema é justamente esse, velho. Tipo, se torna muito mais um show sensorial do que necessariamente uma pregação, um ato espiritual. Cara, que palavra bonita, hein, cara? Show sensorial, hein? Pô, parabéns, hein? Caraca, o cara hoje tá insano, velho. Não, mas assim, vamos lá. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, então eu vou usar ele muito. Como os católicos mesmo dizem, né? São Paulo, cara, ele é um dos grandes pensadores do cristianismo, cara. Não à toa, ele mete a seguinte frase, cara, que eu gosto de me apegar muito a ela, cara. Que é, cara, não fuja dos ensinos comuns. Se apegue às escrituras, se apegue àquilo que já é tradicional. Não tem por que você, literalmente, inventar a moda, reinventar a roda, né? E é o que acontece muitas das vezes, tipo assim, nas igrejas. Você tem as escrituras como base, você tem a doutrina, no geral, como base, que você pode utilizar para evoluir, mas, tipo, mano, literalmente, cara, existe culto das igrejas evangélicas no geral que nenhuma passagem bíblica é mencionada, cara. Tipo assim, como é que você vai pra igreja aprender, sei lá, sobre alguma coisa da bíblica, até uma coisa atual do dia a dia, por exemplo, vamos lá, hoje o culto vai ser, sei lá, sobre bullying, um exemplo, né? Bullying é uma coisa atual, entre aspas, né? Já tá ficando datado, mas ele ainda é meio que, entre aspas, atual. E você não menciona nenhum texto que fala sobre violência, nenhum texto que fala sobre perdoar, nenhum texto que você fala sobre dar outra face. Você vai pro culto e vira um show de dança. Eu tô sentindo um milagre! Eu tô sentindo... O cara passou por uma explosão de QI ali na hora. Cara. Não, e às vezes, cara, sinceramente, parece que alguns cultos, cara, parece literalmente a fila do SUS, cara, porque em vez de você estar aprendendo... Não, em vez de você estar aprendendo alguma coisa, cara, você tá indo lá só pra poder ouvir problema dos outros. Não que as pessoas não tenham esses problemas que não devem ser ouvidos, cara, mas tipo assim... Seja ouvido em particular, cara, os outros não precisam saber dos seus problemas. Sim. Parte de ser cristão é se preocupar com o seu próximo, né? Então você, no final do culto ali, você conversar, falando o que está acontecendo, tal. Ou fazer o seguinte, no final do culto da semana que vem, a gente vai comentar lá com o pessoal, fazer visitas periódicas lá para o seu parente que está internado, para poder não ficar muito sobrecarregado para você. Semana que vem eu fico 1 hora, aí eu chamo fulano para ficar mais 1 hora, e você vai poder descansar, poder trabalhar e tal. Isso é ser cristão. Agora, eu tinha hemorroida na perna esquerda, eu tinha câncer no colo do útero direito. Eu traficava, era cafetão. Tipo assim, quando eu tinha 14 anos, eu era cafetada pelo meu tio. Tipo assim, cara... Tipo, não, você tem problemas, beleza, cara. Mas o culto se torna um exercício de problemas pessoais que não vão levar a lugar nenhum, cara. Que não vão levar a lugar nenhum. Você não tá ensinando ninguém, você não tá, tipo... É aquela velha frase, você não tá ensinando o cara a pescar, cara. Você não tá dando peixe pra ele toda hora. O culto vira literalmente um show, velho. Então, assim, eu canso muito de bater a cabeça com essa questão da crentice, cara, porque realmente é cansativo, velho. É realmente muito cansativo. Esse é o meu maior ponto de discordância com o protestantismo mais clássico aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos ele não é assim, já para deixar bem claro. Nos Estados Unidos você tem um outro modelo de protestantismo, que eu também tenho minhas discordâncias, mas comparado com o do Brasil, dessa vez eu vou ter que dar uma de vira-lata, mano. Comparado com o do Brasil, é 1000 vezes melhor, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá, primeiro de tudo. Cara, tu não sei, você tem a sensação de que quando você vai numa igreja evangélica, o pastor, tipo, às vezes as pessoas lá que estão pregando, elas começam a falar muito mais da vida dela do que propriamente de uma doutrina, cara. Tipo assim, parece que a pessoa se orgulha, cara, de ter sido uma história de superação.
Não, literalmente se torna literalmente aquele canal migtal que o cara começa a falar do chifre que ele levou, da mina com que ele ficou e não deu certo. Não, literalmente, a igreja evangélica ela é um canal migtal das antigas, tá ligado? Então você fica difícil. Eu lembro das 2 últimas vezes que eu fui numa igreja evangélica. Uma acho que foi em 2019. Não, só te cortando. O ouvinte que tá ouvindo eu criticar a igreja evangélica, eu não sou católico não, tá bom? Eu tô criticando realmente porque eu vejo os problemas e realmente falo, cara, isso é errado. Cara, aqui no... Porque o pessoal vai pensar na igreja. Aqui no canal... Aqui no canal tem muitos extremos aqui, cara. Vindos ou do chefe ou do pupilo aqui, do empregado aqui, do CLT. Mas, não, só teve as 2 últimas vezes que eu fui numa igreja evangélica na minha vida, acho que foi em 2019 as 2, tipo, ou 2019 ou 2018. Uma foi no batismo do meu pai. Não, eu acho que essas 2 aqui que eu tô falando foi tudo no mesmo dia. Sim, foi tudo no mesmo dia. Foi em 2019. Foi quando meu pai tinha começado a se tornar protestante. E foi no batismo dele. Cara, antes de começar propriamente o batismo, eu lembro que eu tinha visto lá muita gente variada, tudo. Só que a única coisa que eu me lembro... Tem 2 coisas em especial que eu me lembro daquele dia, do cara conversando. É que acho que ele deu uma pregação propriamente antes de dar o batismo. A primeira que eu lembro foi o pastor começando a gritar, cara, falando como é que ele tinha vencido na vida e como é que, diferente do que as pessoas falavam dele, da família dele, cara, que de todo mundo que morava na casa dele, ao invés de sair, tipo, drogado, bandido, tipo, saiu, tipo, músico, advogado, essas coisas. Então era mais o cara se enaltecendo, falando como é que ele tinha dado certo na vida dele. Até legal, né? Cara, e depois ele começou a dar uns conselhos amorosos, cara. Eu acho que ele leu alguma passagem da Bíblia, que hoje eu não lembro qual que é. Ele tava falando, tá vendo aqui, essa própria passagem aqui comprova que se você não elogiar a sua mulher, cara, o seu casamento vai pro buraco e não sei o que lá. Deve ser Cantares. Deve ter sido, cara. Eu lembro que ele falou, tipo assim, se você não elogia a sua mulher, você vai ter problema, tudo. E, enfim, cara, é bem as coisas que eu acabei percebendo. Já em contraste com a igreja católica, cara, isso não costuma acontecer. Quando o padre ele vai dar o sermão, né, vai falar para as pessoas, geralmente ele fala o quê, cara? Que, tipo, cara, não faz bagunça, entendeu? Tipo, uma coisa que eu costumo ver muito meu padre falar, ele diz assim, tipo, cara, o mundo tem suas coisas, se você quiser vai pra lá, cara, lá tem coisas pra você fazer, mas aqui é diferente. Aqui você não pode fazer tal coisa, não tenha o coração frio e ame a Deus, sabe? Você precisa de Deus. Tipo, cara, eu acho que estando Cara, às vezes o meu padre, ele falava um pouco da vida dele quando acabava a missa. Que geralmente tinha um horário ali de recados, então o pessoal, quando ia falar alguma coisa, dizia, né? Tipo, sei lá, ia ter um batismo de criança lá, o padre falava, tipo, cara... Eu tenho 15 irmãos, sabe? Tipo, na época eu tinha mais filhos, você não quer ter mais filho, não. Mas esse tipo de coisa, tipo, sabe? Não chega no nível, tipo, não, cara, na minha casa tinha puta e drogado e eu venci na vida, tipo... Não, isso não costuma acontecer. Agora, falar um bagulho sobre protestantismo estrangeiro, vai, de vez ou outra... Não sei se o Cliff sabe, acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas... Eu já vi alguns canais de gringos, principalmente de europeu e americano, falando sobre igreja e tal, sobre protestantes. E realmente parece que os caras eles têm uma organização um pouco mais diferente lá. Eu percebo uma coisa que, tipo assim, que muito é baseado na ideia de que você é centrado em fazer alguma coisa, sabe? Por exemplo, você vai numa igreja protestante, não que não seja legal as pessoas adorarem a Deus, mas, cara, tem um grupo específico que é mais centrado em fazer isso, porque é o que eles sabem fazer de melhor, sabe? Tem um grupo próprio para estudo e geralmente o pessoal pega mal se você tentar distorcer um pouco o propósito daquele próprio daquele grupo, entendeu? Que tá fazendo as coisas. É uma coisa que eu senti um pouco mais. E outra coisa, aqui eu acredito, não sei se o Cliff pensa nisso, mas, cara, eu acredito que a região que tu nasceu no mundo determina até certo ponto o teu comportamento. É natural do latino-americano, do sul-americano, ele ser um pouco mais aflorado, sabe? Eu sinto um pouco disso também, cara. Sei lá, cara, eu penso que a razão do porquê que eu gosto de futebol, por exemplo, é porque, sabe, é legal ficar puto, é legal começar a xingar o jogador. Mas, cara, isso são coisas regionais.
E no resto do mundo, os povos eles não são tão aflorados quanto os brasileiros ou os latinos americanos. Então uma coisa que eu costumo ver menos é o estrangeiro cair, sabe? Peraí. Sim, eu concordo. Não, eu tinha parado aqui só um minuto, que eu achei Cara, que tinha dado um problema aqui na gravação, mas não, tá certo, vamos continuar aqui. Em contrapartida, eles podem ter outros problemas que a gente não tem. Eu tinha visto um canal, cara, tipo, até sei lá, eu não gostei muito do cara, só que ele falou umas coisas que tinha razão. Eu tinha visto um canal de um americano falando o porquê que jogos cristãos dão errado, sabe? Tipo assim, não é jogo, tipo, literalmente, tipo assim, sabe, sei lá, você tem alguma editora de... Sabe, isso tem muita editora protestante, sabe? Você tem, tipo, aqueles DVDs de igreja evangélica, sabe? Aqueles DVD daqueles vegetal que era de Deus, sabe? Esse tipo de coisa. Esse pessoal, ele já tentou fazer... Eu lembro. Esse pessoal já tentou fazer jogos eletrônicos. Eu imagino que você não conheça nenhum. E nesse vídeo, o cara, ele explicava o porquê. Ele falava que, por exemplo, um problema que a igreja... que o protestantismo americano enfrenta é um idealismo absoluto. Por exemplo, tudo que... Uma coisa que era comum na doutrina protestante americana era que, através do seu esforço, que tudo que você deveria fazer era literalmente o trabalho, e através do trabalho você você faria a vontade de Deus aqui na Terra. Então, por exemplo, era você trabalhando duro, você não seguindo qualquer coisa fora da doutrina, que era muito ligada ao idealismo americano, sabe? Aquela ideia de que você consegue prosperar através do trabalho duro, aquela ideia de que você não se degenera, aquela ideia de que você deve seguir à risca certas doutrinas. Falando até em jogo, uma coisa que, se algum ouvinte aqui já jogou o BioShock Infinite, é literalmente aquela ideia, aquilo ali é o idealismo americano, sabe? Uma sociedade puritana. Se você já jogou e você tem aquela cidade lá nova lá, Colômbia, é literalmente aquilo. E é um problema que a igreja americana, no geral, enfrenta. Como falou, é uma coisa que não tem muito no Brasil, cara. Pelo menos eu não vejo igrejas protestantes brasileiras vivendo no idealismo. Isso é uma coisa... Enfim, cada povo sofre com um problema, né, cara? E acho que esse é o problema do americano. Mas sim, Cliff, o que você falou é verdade. Tipo, a igreja evangélica, ela alterna muito ao redor do mundo. Cara. Mas assim, a grande realidade, cara, é que ela funciona muito no Brasil justamente por essa questão que você mencionou, cara, do pessoal que ser um pouco mais energético, né? Você vê, por exemplo, ali a dinâmica de uma igreja protestante em outros países, que não é o Brasil, completamente diferente, cara. O crente, se ele vai num show... O crente, se ele vai num culto tradicional, americano, daquelas igrejas, sabe? Mano, o crente não tanca o Mormon, por exemplo. O crente e Mormon não se misturam, cara. Eles não iam tancar os Mormon. Eles não iam tancar aquele modelo, sabe? Aquele modelo tradicional, sei lá, Até a igreja... Como é que é o nome daquela igreja aqui no Brasil? Adventista no Brasil. Até a Adventista no Brasil, se você for comparar com a Adventista nos Estados Unidos, você vê que é uma dinâmica bem diferente, tá ligado? Então, assim... Por que o protestantismo não vinga na Ásia, por exemplo? Justamente por causa disso, cara. Lá, a forma deles chegarem a Deus, cara, é completo. Deus, né? A forma deles chegarem às entidades às quais eles acreditam é uma forma muito mais espiritualizada. Os caras fazem meditação, os caras estão acostumados a ficar horas em silêncio. Isso pro crente médio, ficar horas em silêncio, cara, é um absurdo. Como assim você tá 5 minutos sem falar nada? Não, cara, brasileiro então, é tipo hater do silêncio, cara, isso é muito verdade. E aí você vê, por exemplo, o budismo, você vê lá aquela outra religião que é parecida com o budismo, que eu não lembro o nome dela. Shintoísmo? Eu sei que existem dois shintoísmo, isso. Existe o shintoísmo, existem 2 tipos de budismo, se não me engano. Então, assim, são religiões que não prosperariam aqui, assim como o protestantismo no geral não prosperaria lá por conta dessa questão. E aí, pro crente, você falar isso pra ele, ó, a tua religião não dá certo na China por conta disso. Ele fala, não, é que os chineses têm pacto com Satanás. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, é realmente aquela questão de você
entender como as pessoas funcionam, né? Questões culturais, elas realmente pesam muito e, consequentemente, isso afeta a forma como as pessoas atingem o espiritual, cara. Obviamente existem cristãos na Ásia, obviamente existem budistas no Brasil, mas se tratando de certo, se tratando de maioria, querendo ou não, o barulho faz sucesso no Brasil e o silêncio faz sucesso em outros países mais do norte e barra Ásia. Cara, é óbvio, você não vai conhecer ele porque tu não é católico. Mas eu acho que o padre mais famoso no Brasil, tipo, nos dias de hoje, é um cara chamado Paulo Ricardo. Com certeza, cara, se você perguntar pra algum católico, ele já viu algum vídeo deste grandioso homem. E, cara, ele já... Católico sincero, no caso. Não, eu juro pra você, acho que até católico de BGE, porque ele é uma figura realmente famosa, cara. Mesmo aquele cara que não vai pra igreja propriamente, já deve ter visto, por exemplo, algum corte dele no YouTube. Como falou, tipo, ele é um cara conhecido até por católicos de BGE. Acho que de padre atual, estando vivo, acho que ele é o cara mais famoso. Enfim, ele foi na Europa, de vez em quando ele tinha que ir, né, fazer algumas coisas relacionadas à atividade sacerdotal. E, salvo engano, teve uma vez que ou ele frequentou uma missa, acho que na Europa, ou ele rezou uma missa, vamos assim dizer. E uma coisa que ele ficou surpreso era que, tipo assim, ele fez o maior silêncio do mundo na vida dele, tipo, ele redigiu a missa completamente diferente do que ele redigiria no Brasil. E mesmo assim, entre os demais padres de outras religiões lá, ele falava que, ainda assim, ele foi tido como um cara, não escandaloso a palavra, mas alguém que, como se espera de um brasileiro, alguém que faz mais barulho, sabe, faz mais coisas. Então esse negócio é muito verdade, da questão do barulho. Sim, sim. Inclusive eu já vi, assim, eu nunca cheguei a assistir de fato nenhuma missa completa, mas de vez em quando você tá trocando de canal, aparece lá as missas da TV Aparecida, tá ligado? E você vê gente cantando, nova, gente falando. Então, tipo assim, tem uma diferença, né? Você percebe que você tem que levar em consideração o seu público, né? Querendo ou não. Eu sei que é uma expressão que pega um pouco mal, mas querendo ou não, você tem que levar em consideração o seu público. Na religião a qual eu frequento, você tem uma diferença, né? Na verdade, a forma como você exerce a religião aqui é a mesma que você exerce em outro país. E eu não sei como é que a gente consegue manter esse padrão. É muito louco isso, porque realmente você tem... um outro colega nosso, ele pode confirmar para ti, o Hitomi. Você tem literalmente 45 minutos que você não fala nada, que você só realmente ouve discursos, ouve palestras, mas você tem uns momentos que você também conversa, né, que você, sei lá... Tem momento de cantoria? Tira de proveito, tal, passagem da Bíblia, tal. Então, tipo assim, tem uma certa alternância. Eu acho que é por isso que dá certo. Cliff, tem momento de cantoria lá nas tuas reuniões? Mas aí que tá, eu acho que todas as vertentes cristãs, elas têm que ter música. Sim, mas o quanto tem na sua é muito frequente, é muito escandalosa, é como, cara? Vamos lá, eu vou te... Isso que eu vou falar agora, talvez não entregue a religião que eu sou, mas aí é outra experiência. Lá na congregação a qual eu frequento, você tem pelo menos 3 momentos em que você canta, que é no momento inicial, antes de começar o culto, por assim dizer. No meio, geralmente, ali, quando está fazendo uma passagem de um tipo de reunião para outra, nem que eu mencionei que é um momento que você fica quieto, tem um momento que você começa a falar, então é geralmente nessa passagem aí, e outra para poder finalizar. Geralmente, as músicas, elas levam de 3 a 5 minutos no máximo, cada música. Tá bom, competente. Cara, lá onde eu... Então não é um tempo muito alto. Numa missa católica, geralmente você tem uma... Cara, canto mesmo, você tem um período de momento de louvor no começo da missa, a qual até... É daí que vem aquelas músicas, né? Tipo, erguer as mãos e dar glória a Deus, sabe? O momento que o pessoal fica com as mãos em pé. Mas geralmente o que às vezes eu já vi em algumas igrejas católicas que o pessoal faz, tem alguns momentos onde o padre ele vai falar algumas coisas, e como são coisas meio que, eu não vou dizer scriptadas, mas coisas que, tipo assim, que se repetem, as pessoas usam como cantoria, sabe? Por exemplo, eu já vi o pessoal... Tem uma oração que as pessoas fazem na igreja católica,
que é uma oração para perdão de pecados veniais. Isso é no começo da missa. Como dito, é uma oração, você ora, mas já vi, por exemplo, às vezes você tem algum grupo ali que canta na igreja, fazer essa oração cantada, sabe? Então tem essas pequenas variações. No geral, eu acho que católicos, no geral, são mais comportados com essa questão do barulho, mas é só porque literalmente é um rito que os caras têm que seguir a mesma coisa há uns 2000 anos e porque tem um padre observando. Porque se dependesse do católico médio ia ser tão escandaloso quanto uma igreja evangélica, tá? Não, infelizmente, nesse ponto, acho que o católico médio brasileiro não é tão baseado assim, sabe? Não, eu entendo isso, eu entendo isso. Eu acho que isso, cara, que não vai me dar aquela mentalidade de povão, né? Quando você tem um certo grupo, cara, é normal que as pessoas queiram fazer barulho, fazer alarde, por exemplo. Eu estava até comentando aqui agora há pouco com o Ritami que enquanto a gente tá conversando aqui, eu estou no Minecraft, né? Estou aqui jogando no Minecraft. Obviamente, eu estou jogando de uma forma bem burra, porque eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, estou prestando atenção nessa conversa. Só que assim, quando tem pessoas jogando comigo em chamada de voz, cara, é um absurdo você ver gente matando gente, você vê gente roubando item dos outros e gritando, coisa no defunto. Então assim, quando você tem várias pessoas reunidas num único local ou fazendo uma única atividade, é super esperável, na verdade, que você tenha conversa, que você tenha barulho, que você tenha uma certa comoção. Obviamente, como eu mencionei agora há pouco, isso vai mudar de cultura para cultura, mas, no geral, você vai observar que as pessoas realmente gostam muito de se expressar, né? O grande ponto é que, sendo bem franco, o momento espiritual ele não deveria ser um momento seu de você, do seu momento de brilhar, do seu momento de ser uma pessoa destacada. Esse é o momento que você deveria abaixar a sua bolinha, você ficar na sua e você entender que você é um pecador de merda e que você tem que evoluir espiritualmente. E é isso que acaba pesando aí, né? As pessoas, elas gostam muito de aparecer, elas gostam muito de dar cara a tapa, de se colocar em evidência e, consequentemente, isso acaba roubando tempo espiritual de qualidade. Cara, inclusive você quer uma maneira fácil de descobrir se uma pessoa... Por exemplo, se encontra muito isso aí das pessoas falando, não, cara, eu sou um pecador, cara, eu fazia isso e aquilo. Tipo, os caras quase que se orgulhando como das merdas que fizeram. Você quer uma maneira fácil de saber se uma pessoa que fala isso, ela tá falando por orgulho, por autopromoção ou de arrependimento? Se uma pessoa, ela fala, eu fiz tal coisa, e você aponta o dedo pra ela e fala, você tava errado, cara, a pessoa ela vai ter dois tipos de reação. Ou ela vai aceitar que estava errado e falou, sim, você tem razão, eu fiz isso por mal mesmo. Ou ela vai tentar se justificar. Se ela tentar se justificar, ela não se arrependeu de verdade, ela tá falando por autopromoção. E você pode perceber muito isso aí desse pessoal que adora arrotar que era uma pessoa ruim no passado, sabe? É engraçado, até a pessoa ela se redimiu, ela virou outra pessoa supostamente, e ela fala que fazia mal no passado e como Deus mudou a vida dela. Mas se você fala pra ela que ela fazia o mal no passado, ela vai dizer, então, eu fazia, mas é porque eu não tinha tal condição na época, era porque era isso. Se eu tivesse tido essa condição, eu faria diferente. Então, ou seja, tipo, ela, sabe, não se arrependeu de fato, entendeu? Ela ainda tá se justificando. Então, é um outro problema que o pessoal acaba enfrentando. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é referente a essa questão dos falsos profetas, de uma forma geral, né? Desses falsos pregadores aí, o que eu tinha para comentar era basicamente isso, né? Você ouvinte que está aqui, provavelmente você tem um discernimento aí de saber quem quer te passar para trás e quem não quer, né? E você que está nesse meio religioso de maneira sincera, né? Eu gostaria realmente que respondesse aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né? A respeito do o porquê, né? Tem esse show, do o porquê tem essas linguagens que não edificam em nada do meu ponto de vista. E da minha parte é isso. Cara, eu tava pensando em falar de estelionatário, mas pelo que eu tô vendo o tempo aqui já tá realmente bom. Talvez fica para uma próxima. Eu vou fechar com duas frases aqui, dois statamentos aqui. A primeira, como o Cliff disse, meu CEO, imagino que se você tá aqui, você tem discernimento para saber se você tá sendo enganado ou não. E se você não tem esse discernimento, eu peço que você faça uma
um Pix numa conta que eu vou deixar aqui na descrição, cara, que serve para manutenção do canal, tá bom? E a última coisa a respeito de falsos profetas. Há quem acredite no livro do Dante, O Banquete. É um livro a qual um personagem, o Dante, ele morre e vai para o inferno. Só que ele não vai para o inferno para ser condenado, tipo, ele vai visitar o inferno, a qual existem várias camadas, e cada camada sendo uma pior do que a outra, de acordo com a sua punição. Tem quem ache, cara, que, por exemplo, quem trai a mulher vai para as últimas camadas, né? Aqueles que eram drogados ou luxuriosos. E para falar a verdade, não. Esse pessoal ele costuma até que ficar nas primeiras camadas. As piores camadas do inferno estão reservadas a falsos profetas. Aquelas pessoas que, através do seu testemunho, condenam outras pessoas ao inferno. Mas, de minha parte também é só. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.